bem-vindo ao Pode Circular, o seu conteúdo de sustentabilidade partindo de Niterói para o mundo. Conexão Circular é uma plataforma online e presencial, onde você encontra negócios em formato de e-commerce, de produtos e serviços sustentáveis a partir de Niterói. Estamos pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Aviação Pendotiba, com apoio da Pousada Camarote. Inclusive estamos aqui, já escureceu, já está à noite, mas estamos na praia de Itaipu. E também temos o apoio da Academia Coafiche. O Conexão Circular veio em 2022, mapeando 100 empresas na intenção de dar visibilidade para os negócios com responsabilidade socioambiental em Niterói. Mapeamos, mas não sabia como ganhar dinheiro. E a partir de 2023, com a Lei de Incentivo à Cultura, novamente, reformulamos o aplicativo. Então, a gente vai ter um clube de benefícios. Niterói inteira vai entender que vale a pena ser sustentável. E a gente vai ter também parceria com os meninos da Roda Verde, que hoje estão aqui, vão ser os nossos entrevistados, que eles fazem assinatura de compostagem. Eles vão falar um pouco desse universo, né, que é muito necessário, né? O orgânico hoje, ele representa 80% do resíduo? 50%. 50%? Eu acredito que possa ser mais, tá? Mas aí a gente vai aprofundar essa conversa. Porque os alimentos hoje, todo ser humano se alimenta, né? E a compostagem é a destinação desses alimentos. É claro que os alimentos vêm, na maioria das vezes, invólucros, e a parte do invólucro não dá para ser compostada, a parte do invólucro pode ser reciclada, se você souber tratar do seu resíduo, né, do produto que você compra, e principalmente o Conexão Circular, ele vai te oferecer produtos e serviços onde você vai poder consumir produtos orgânicos. A gente vai estar mostrando as feiras orgânicas que tem aqui na cidade, as feiras da economia solidária. Então fica ligada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com seus amigos. Nós vamos semanalmente estar compartilhando essas entrevistas com os profissionais daqui da cidade. Então, segue, curte, compartilha todo esse nosso conteúdo, que vai ser bem bacana para você saber um pouco mais de sustentabilidade. Hoje, o Conexão Circular Impacta Canto de Itaipu, que é onde está gerando esse conteúdo, ele trabalha principalmente desenvolvimento local. Então, dentro dos pilares que a gente vai trabalhar educação ambiental para os bares e restaurantes aqui da praia de Itaipu. A gente vai trabalhar a parte de tecnologia com o game Jornada Circular, onde vai ter a Dora, a catadora, onde vai estar te ajudando a partir de um quiz a saber melhor do que as opções que você pode ter para ter uma jornada de vida mais sustentável a partir do eu. Nós temos também os projetos e ações ambientais locais, como multirão de praia. A partir de outubro, a gente vai ter todo domingo multirões de praia para entender qual é o resíduo gerado. A gente tem parcerias também com os ecopontos daqui da cidade. A gente também tem parceria com as ações educativas de esporte. Então, preste atenção que vai ter muita coisa boa aqui. E hoje eu estou tendo a satisfação dos meninos que eu estou trabalhando aqui com eles, querendo sensibilizar e querendo convencer de que eles são os nossos parceiros chaves. E a gente vai fazer uma parceria maravilhosa, oferecendo para você, a partir deles, que já tem um público específico que trabalha e consome sustentabilidade na veia, porque a compostagem é a principal maneira, se não a única maneira, de destinar os resíduos orgânicos que você consome. Então eu vou deixar com eles, para eles se apresentarem. Eu estou com o Rayan e com o Matheus aqui. O Rayan é agrônomo, ele tem mestrado em agricultura orgânica e compostagem urbana. O Matheus é engenheiro de produção. Tem o Pedro também, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Eu brinco com eles que eles são os mais gatos da compostagem do estado do Rio de Janeiro. Então, meninas, mulheres, além de você comprar a compostagem, assinar o serviço de assinatura de compostagem, vocês vão estar lidando com os rapazes mais bonitos do estado do Rio de Janeiro da sustentabilidade.
Meninos, se apresentem, falem um pouco da gente da Roda Verde, fiquem à vontade. Então vamos lá, né? Primeiro agradecer muito essa oportunidade, depois de uma apresentação maravilhosa da Lívia, a gente fica até meio sem palavras, realmente, para poder debater um pouco essa temática, mas eu acho que é isso, né? Nosso primeiro podcast também, eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre isso, muito porque importante. são 5 anos já de trajetória e tem muitos obstáculos que a gente vem tentando enfrentar para a gente realmente cada vez mais atingir a nossa dinâmica e a nossa caminhada em prol da sustentabilidade. E eu realmente estou desde o início, junto com meus amigos que começaram Como é que a nasceu trabalhar. a Roda Verde? Conta pra gente. Pois é, cara. O Matheus vai querer falar um pouquinho também, mas foi bem lá, né, no finalzinho de 2018, final da minha graduação em agronomia, onde eu vi realmente uma necessidade que a gente tinha dentro das áreas de produção de alimento, de ter um adubo de qualidade, um material que a gente possa produzir de uma forma orgânica, sustentável, que traga todos os conceitos da agroecologia. Então, mediante a uma problemática gigantesca que a gente enfrenta dentro dos centros urbanos, a gente tem essa solução que a gente vai debater um pouquinho hoje para vocês entenderem melhor o que acontece realmente de fato no processo de compostagem. Mas lá no início, há 5 anos atrás, é fácil de lembrar porque foram muitas conquistas, né, e muito suor, muita luta até a gente conseguir ter um espaço de fala, porque realmente foi através de voluntários. Eu gosto muito de agradecer todo mundo que está com a Roda Verde até hoje, porque não é fácil você vender um serviço de coleta de resíduo domiciliar, que não foi realmente uma iniciativa única, exclusiva nossa. A gente tem as nossas referências que a gente foi buscar para trazer essa solução que é totalmente aplicável dentro do nosso município. Não vou falar muito agora para a galera continuar, né, dentro do podcast e entender um pouquinho. Mas vamos seguir nesse bate-papo aqui junto com o Matheus para a gente conseguir alavancar dentro das temáticas que a gente tem para falar aqui. Primeiramente, boa noite já, né? Boa noite. Boa noite, Lívia. É um prazer enorme estar aqui. A Lívia sempre foi uma querida, um amor com a gente, de nos dar possibilidades, nos dar oportunidade de fala e tudo mais. E não só com a gente, né? Com a cidade, com as boas propostas da cidade, e não só da cidade, espero que passe até pela cidade, de trazer boas propostas, sustentabilidade, educação e conscientização, que eu acho que é um pilar mais do que essencial, é quase que emergente, né, hoje em dia. Sobre a Roda Verde, sou meio suspeito a falar, né? Esses meninos aqui, Rayan e Pedro, começaram ali há 5 anos atrás. Eu vim de uma crise identitária ali, desde os meus estágios no mundo corporativo, e encontrei na Roda Verde ali um propósito, alguma fonte que poderia ser de renda, mas uma fonte de ofício mesmo, que tivesse propósito, tivesse um objetivo bacana, trouxesse benefício, né? Tanto social quanto ambiental. Inclusive, eu acho que eles não se dissociam. E foi muito bonito de ver como foi o começo, que foi realmente na guerrilha, uma experiência. Eles começaram, e aí eu entrando como voluntário, a gente começou fazendo a experiência com amigos, coletando resíduo orgânico de amigos para tentar fazer a compostagem, né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco melhor do que se trata a compostagem de uma forma simples, para que todo mundo entenda. Mas enfim, começou como uma experiência, foi tendo visibilidade, foi tendo demanda, e estamos aí hoje com 250 clientes, tanto pessoa física quanto clientes comerciais. Estamos tendo espaço de fala em diversos locais, em diversas oportunidades. Então, assim, eu acho que tem muito a se construir ainda, mas a batalha e o suor é diário. E é isso, vamos conversar um pouquinho aí, saber um pouquinho mais. É importante falar que o Conexão Circular, ele trata a economia circular na essência e principalmente a cultura de sustentabilidade, né? E não existe economia circular se a pessoa não entende a importância da escolha do consumo e a destinação do seu resíduo, né? Exatamente. E naturalmente a compostagem é a única opção para o resíduo orgânico. A gente não pode trabalhar nem se conscientizar sobre a economia circular se a gente não trabalhar a destinação do resíduo orgânico. E a destinação do resíduo orgânico, a única
possível e sustentável é a compostagem, né? Então fala pra gente o que é a compostagem, né? Eu vou Qual a passar pro engenheiro trajetória agrônomo. passa pro brabo da compostagem? Não me deixa nessa pressão, O que é a né? Porque compostagem? às vezes eu até tenho um pouco de dificuldade pelo amor que eu tenho pela temática. Mas é isso. Na verdade, é um resíduo, né? É um material que muitas das vezes a gente escuta como conotação de um lixo que vai parar no aterro sanitário. As pessoas E- têm nojo do resíduo orgânico. Exatamente, né? Quando se fala do reciclado, se fala muito do plástico, do vidro, do metal, do papelão, mas a parte do orgânico, que é o que contamina realmente, né? Os lençóis freáticos, o aterro sanitário, as emissões dos gases, geralmente ela é muito invisibilizada. E assim como a Lívia falou no início, né? Que esse material pode ser ainda maior do que 50% do que a gente produz dentro da nossa casa. Tem vários estudos que apontam, né? Que tem uma média de 1 quilo de resíduo gerado por dia em cada pessoa, sendo que metade desse material é da fração orgânica. Então, para onde que esse material vai, né? O que acontece com esse resíduo? É uma mágica quando você coloca realmente esse material dentro do lixo, né? E ele desaparece. E às vezes as pessoas perguntam muito pra gente o que seria esse material pela falta do conhecimento, né? De entender realmente o que é o processo de compostagem. Então, esse material que às vezes ele vai parar no aterro sanitário, ele trata muito das cascas de fruta, legume, a borra do café. Na verdade, a compostagem, a gente gosta de falar que é tudo aquilo que apodrece, né, de origem animal e vegetal, que ela pode voltar para sua forma original dentro da cadeia E aí, produtiva. só dando um recorte, eu acho interessante que a galera da nutrição, a galera da saúde, né, gosta muito de falar, né? O que é saudável, qual é a dieta do ser humano, né? É planta e bicho. Exatamente. E isso é compostável, né? É claro que assim, é um processo mais complicado para compostar osso, carne, e aí, né, eu sei que vocês fazem também, mas é mais complexo. E gera um cheiro maior, então fala um pouquinho disso pra galera. É exatamente isso. Tipo, é muito legal porque as pessoas, primeiro, que não têm essa cultura, né, de entender o orgânico como reciclável. Isso, pra mim, foi um dos primeiros gatilhos que eu falei, cara, tá errado, já que é na média, né, como você falou, dependendo do local, do restaurante, do seu consumo, a média é metade orgânico, metade inorgânico. Lá em casa, eu tiro em média, assim, né? Eu assino a compostagem deles a quinzenal. E aí, em uma quinzena, tem um balde, né? Quantos litros o balde menor? É o menor que esse. É. 18 a 20 litros. E, tá lindo, tá? O balde novo tá lindo demais. Saudações, Luísa Voz, nossa designer, que ajudou a Tá fazer a arte. lindíssimo. E aí, o meu lixo, o meu resíduo orgânico, meu lixo não, o meu resíduo orgânico, ele é maior do que o reciclável. Assim, é uma bolsinha que vai do banheiro, que eu ainda uso papel higiênico, eu ainda não tive esse desenvolvimento lixo zero. Lá em casa a gente usa papel higiênico. É uma bolsinha daquela de sacola plástica do mercado durante uma semana que vai para o lixo e menos de uma de reciclável, que é o que vai para coleta seletiva. E é muito maior. Por isso que eu tô falando que é mais 50%, porque tem um peso maior. Não, total. E eu ia falar que isso é muito bacana, porque é um termômetro para saber se você está tendo uma qualidade na sua alimentação, como você falou. Sim. Quanto mais reciclável, eu não gosto de falar reciclável, porque os dois são recicláveis, né? Hoje eu Sim. trabalho com compostagem. Então, o inorgânico, quanto maior a fração dele, mais processado você está consumindo. Então, se você tem um descarte onde é majoritariamente orgânico, você está com uma alimentação mais saudável, mais natural e etc. Então, isso também para os nossos clientes é interessante, porque à medida que ele está enchendo mais o baldinho, ele está vendo que ele está tendo uma alimentação mais saudável. Então, isso é um super termômetro. Hoje em dia, a gente fala que a gente começou a trabalhar com compostagem, mas hoje em dia é super... O pessoal busca a gente através para fazer palestras, para dar depoimentos, porque é uma Educação ambiental, né? educação ambiental Eu na acho veia. que toda escola deveria introduzir a educação ambiental crítica, né? No sentido do que você consome, para onde vai, enfim. E aí, dentro dessa educação ambiental, tem a parte da segurança alimentar e soberania alimentar, que busca isso de você consumir cada vez melhor e com consciência. Então, você tenta consumir o máximo de orgânico possível, também o orgânico sem agrotóxico e tudo mais, mas que hoje em dia ainda é uma logística ainda encarecida, enfim. E
E também uma questão interessante, que é, a gente faz a compostagem, né? Você fala que compostagem é a melhor destinação. É a melhor destinação para o descarte do resíduo. Mas tudo começa na cadeia, né? Existe uma cadeia como você lida com a produção e o descarte do orgânico. Primeiro você começa com a consciência de ter um consumo mais consciente. Você tenta consumir... Tem gente que já explica o que comprar nas épocas, nas sazonalidades corretas. Perfeito. Tentar consumir casca e talo que tem fibra, fonte de fibra, fonte de proteína. Então você começa primeiro, que tem projetos maravilhosos, Favela Orgânica, o Food to Save, que tenta pegar alimentos que não são esteticamente viáveis para consumo. E os que estão perto de vencimento, né? Sábado passado, meu filho estava indo para um aniversário de um amigo no centro de Niterói. E aí a gente passando ali pela Marechal Deodoro, tinha umas pessoas em cima de uns sacos pretos. Aí abriram, tinham várias sacolinhas de pãozinho, pão de batata, não sei o que provavelmente venceram e eles estavam ali pegando. Por quê? Hoje em dia é proibido você doar alimento, né? E aí existem plataformas tipo Comida Invisível, dentre outras, que trazem essa consciência, né? De, poxa, não precisa jogar fora, né? Você pode doar para as pessoas. Mas, graças a Deus, existem essas pessoas que estão antenadas e aí ficam ligadas no descarte para ir lá e pegar e levar para a família, porque... Já trabalhamos com uma instituição que faz isso, que pegava de mercados alimentos que iam ser descartados e redistribuía para comunidades. Que é o GEPAR, né? Que é o GEPAR. Que é o GEPAR e também, que na época estava na liderança da Gabi, que hoje em dia é do Projeto Sempre Criança. Exatamente. Ela vai ser uma pessoa que vai vir também aqui para o Pode Circular. Exatamente. E o Rayan, inclusive, trabalhou e é institucionalizado, política pública do Banco de Alimentos, que o Rayan pode falar aí, trabalhou alguns momentos com o Banco de Alimentos. Fala você. Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do Banco de Alimentos, no SEASA, na política pública, né, do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que é justamente, né, a comercialização desses alimentos que não tem um padrão de consumo de mercado, mas tem toda uma carga nutricional que está totalmente apta para o consumo. Então esse material vai para onde, né? E é isso, hoje a gente ainda fala, né, de pessoas morrendo de fome. Então a cadeia do desperdício ela é muito grande até chegar dentro do grande centro, né? Em Niterói a gente conseguiu observar que o volume de material também orgânico é gigantesco. Então é você trazer, né, o entendimento do ambiente da onde você está para da onde vem o alimento. Então é justamente você tentar mudar o fluxo, né, desse modelo linear, trazer para essa conexão circular da produção, né, desde do pequeno, do grande, até chegar realmente no consumidor final do alimento. Aproveitando a sua fala, Gostei. Faz a distinção da economia circular para a economia linear. Pois é. Isso daí é difícil, né? A gente até teve a possibilidade de participar de um estudo que mostra justamente essa dificuldade que as pessoas muitas das vezes têm de entender dentro da sua linha de produção a matéria-prima, da onde ela vem. São conceitos muito primários que para muitos é uma dificuldade muito grande porque mexe numa cadeia produtiva natural. Tudo exatamente, vem, né? Exatamente. Então é isso, né? Não tem essa questão do lixo. Então a gente, hoje em dia, mais do que nunca, sabe, né, que o nosso planeta já está aí sofrendo cada vez mais, né, todos os impactos, né, de condições climáticas, né, de desmatamento, que foram muito dos pilares que a gente se inspirou para estar hoje atuando com a compostagem. Porque a compostagem, ela vai muito além do que só tratar o resíduo orgânico, que ela produz, na verdade, um material a gente falou de conceitos que traz sintrópicos, né? Exatamente. E aí a gente mergulha num processo que a gente vai ter muita coisa para falar, né? Eu gosto de trazer porque a gente tem lidado com muitos colégios e tal, então a gente tem níveis de vocabulário, né? Quando a gente fala com academia, com universitários, é importante aqui a gente ser bem simples. Exato. Direto. E a gente também lida com crianças que a gente fala o mais simples possível. Então, assim, para mim o mais simples é entender. Não existe fora, né? Não existe fora. Eu acho que distinguir o linear do circular não existe fora. Antigamente a gente não tinha nem a preocupação e nem os estudos necessários, porque não tinha, acho que os malefícios, né, parametrizados, então jogava-se fora, joga ali num terreno baldio e tal. Isso ainda era viável ao ver do começo da Revolução Industrial e tudo mais. Hoje em dia a gente percebeu que não existe fora, o planeta é um só. As pessoas moram perto dos lugares onde se destinam onde se chama-se de fora, né?
Sim. Então a circularidade vem através disso, vem de tente usar o seu material, a sua longevidade o maior possível, não descarte ele rapidamente, mas se descartá-lo, traga de volta para o processo de consumo. Porque o primeiro plástico que foi criado até hoje, se os estudos estão corretos, Ainda existe no mundo. ainda existe. Então, tipo, se ele vai degradar em sei lá quantos anos, 100 anos, 200 anos, o primeiro tá aí até hoje, em nano e microplástico. Estamos vendo estudos aí do quanto ele nos traz malefícios dentro do nosso organismo. Então, o orgânico, que sempre foi muito invisibilizado por estar no meio urbano, porque no mundo rural, o orgânico já é tratado como um recurso porque ele faz adubo novamente. Agora, o urbano, que a gente perdeu esse contato com a natureza, com a terra, a gente só quer jogar fora, porque ele gera chorume e gera metano, mau cheiro. Exato. E Queria aproveitar um pouquinho essa fala, isso aí, porque pode assim, falar. a gente tentou contextualizar um pouco, né, uma definição do que é realmente a compostagem em si. Sim. E nada mais é do que um processo natural de degradação, né, da matéria orgânica, que seria a casca de fruta, né, tanto de origem animal quanto vegetal, para voltar realmente para a forma original dela. E dentro do ambiente hoje urbano, a gente tem que criar essas condições para que o processo ele ocorra, porque já foi totalmente, né, modificado o ambiente que a gente vive hoje, os modelos de comunidade. Então, é um movimento, sim, que a gente tem uma opção política, né, diária de optar pelo aquilo que a gente come, pela destinação. É uma responsabilidade nossa. Então, tem soluções, Eu né? achei E a muito gente importante pode. você trazer o termo de opção política, né? Pois Porque é, as porque todo pessoas, mundo elas- come todo dia, Elas né? transferem a responsabilidade política para as pessoas que estão no governo. Com certeza. Mas não, somos agentes políticos individuais, né? A gente escolhe com quem a gente se relaciona, a gente escolhe o tipo de governo que a gente vota, principalmente não vai ao ar antes das eleições, vai ao ar pós-eleições, só que hoje é dia 1º de outubro e as eleições são dia 6. Então, assim, a importância do agente político, que é o ser humano, entender que as políticas elas não estão relacionadas só ao voto, né? As políticas estão relacionadas ao tipo de transporte que você usa, ao tipo de produto que você come, ao tipo de relação que você tem com o outro, ao tipo de música que você escuta. Então, assim, é muito importante trazer essa identidade política para o consumo, né? Para a economia circular como um todo, né? É, isso, assim, a gente vem estudando, né, ao longo desses 5 anos. A gente já teve uma política nacional, né, de resíduos sólidos, que traz justamente essa responsabilidade. Mas ainda falta muito incentivo, muita lei, né, cobrar realmente dos grandes geradores. As leis até já existem, Então, né? Pois Mas é, tem que existir ser aplicado, né? aplicabilidade, né? E responsabilidade. Porque, assim, a gente sabe que se você gera... qual é o valor de quantidade? Eu acho que 1 quilograma por habitante em de quilograma resíduo. por habitante Então, se tem 500 no mil comércio, né? Para você ser responsável pelo resíduo, para você fazer a gestão do resíduo. 300 quilos dia, eu acho que é mais ou menos isso. Me perdoem, porque eu ainda não fixei nessa informação. Mas, assim, o grande gerador, que são os comerciantes de alimentos e bebidas, o cara que tem um McDonald's, um grande hospital, eles têm que se responsabilizar, eles têm que assinar um serviço de compostagem, eles têm que comprar esse serviço. Então, explica pra gente um pouco do serviço de vocês, como é que funciona. Maravilha. Só aproveitando o gancho, isso que você falou. Aonde a gente encontra vocês, @, telefone, tudo. Legal você trazer isso, porque realmente começa dos grandes, isso eu acho interessante. Existe a lei federal hoje de logística reversa. Sim. Então, os grandes eles têm que se responsabilizar pelo descarte do que ele produz. Então, isso é muito importante. Só que a gente vem embasado numa lógica comunitária, porque nenhum de nós tinha recurso, tinha investimento para fazer algo grande. É interessante falar que a compostagem acontece tanto em micro escala, igual a nossa, quanto em larga escala, igual existem pátios. Existem 2 pátios hoje no Rio, são parceiríssimos nossos, de larga escala, mecanizados e tudo mais. Enfim, trazendo um pouco pra gente, hoje em dia a gente atua em Niterói, com coleta e tratamento. A gente fala tratamento e reciclagem. A compostagem é tratamento e reciclagem, né? A gente não
pincelou isso tão bem, mas com a compostagem você consegue tratar, matar bactérias e reciclar os nutrientes para voltar a ser adubo. Então hoje a gente atua com coleta e tratamento e coleta e compostagem. Temos um pátio hoje situado no bairro de Itaipu, Niterói. E a gente atua a área de atuação de vocês em Niterói também fala pra gente. A gente atua hoje, começou tudo com pessoa física, como a gente falou, com uma experiência, no triciclo, na guerrilha. Conseguimos juntar dinheiro para comprar uma courrierzinha, um carro caçamba que nos ajudou a ampliar a atuação, a pegar em mais bairros. Hoje a gente atua praticamente em todos os bairros de Niterói. E é muito legal que hoje a gente consegue também atuar com restaurantes. E por exemplo, uma demanda Quantos restaurantes vocês atendem Temos hoje? 4 restaurantes. 4, 5 Vamos restaurantes. trabalhar para atender E todo colégio. mundo. Não, e uma coisa que eu gostaria muito de falar é colégio. Nos procuram muito colégio, instituições de ensino. A gente já teve parceria com a Firjan, com o Jovem Ecossocial, que é um programa muito bonito, que levou alunos de várias comunidades para conhecer o trabalho da compostagem lá no nosso pátio. Temos 4 colégios de Niterói e outros já sondaram, mas que estão em processo aí de firmarem com a gente. E o feedback que a gente tem de quem vai até o nosso pátio é muito bacana. Porque, primeiro que acho que mais de 95% nunca estiveram no aterro, para entender a insalubridade e a sujeira que é um aterro. Hoje em dia já tem estudos que mostram que existem emissões difusas, que ele não capta todo o chorume, que é muito difícil um aterro atuar perfeitamente. E existe uma população que vive de aterro, né? Exatamente. Tem uma questão que a gente aprendeu, inclusive, com o pessoal do Jovem Ecossocial, que existe o racismo ambiental também, né? Que os malefícios do socioambientalismo mal feito são só para as populações de periferias, populações de área de vulnerabilidade e tal. Então é muito interessante que, no nosso caso, a gente tenta descentralizar e fazer dentro da cidade. Então a gente está no meio da cidade, fazendo um tratamento e uma reciclagem de um resíduo que antes era atacado ou no lixão ou no aterro, gerando metano e chorume. E a gente não, a gente gera adubo, e o nosso chorume, a gente fala para as crianças que é o chorume do bem, é um biofertilizante. Então o nosso líquido do bem, é gerador de vida, preto, né? Exatamente, ele é para borrifar nas plantas, é para atacar no negócio. Então a gente é meio que uma tese de negócio, né? Eu vou deixar o Ryan falar um pouquinho, se deixar eu vou falando. É meio que uma tese de negócio. Você começa numa experiência, que é uma super, tem que ser muito corajoso. Começa com uma experiência, mostra que tem como ser no meio da cidade, nossa vizinhança não tem problema com a nossa atuação, e a gente já atende hoje 250 clientes, entre físico e comercial, 1,5 tonelada de resíduos úmidos que a gente fala, porque ainda tem poda que a gente pega para misturar com o úmido e fazer o bolo da compostagem. Uhum. E tá tudo dando super certo. Super visibilidade, a gente atua em palestras, já apareceu umas 4 matériazinhas, já apareceu no Fluminense e tal, não sei o quê. Então é muito legal. Esses espaços pra gente não é nem tanto para vender, é também para vender, mas é principalmente o pessoal conhecer e ter a curiosidade. Sim. A gente tem Instagram, LinkedIn, site, então venham conversar com a gente, venham saber mais do nosso trabalho, que é realmente desconstruir a cultura que existe. Tudo é reciclável, inclusive nossos pensamentos, nossa... Eu gosto de trazer até pro abstrato. Eu acho que tudo é reciclável. Sim. A gente tem que saber aproveitar em vez de descartar, que eu acho que descartar é uma energia mal gasta, né? Então a reciclagem vem através disso. Você não vai descartar porque você gastou tanta energia para produzir isso aqui, você vai descartar. Pega isso e reutiliza, faz upcycling, faz reciclagem, faz o que mais você quiser. Destina a outros produtores que têm intenção de usar justamente esse produto, né? Como a Vanessa, nossa amiga aqui do último episódio, falou, né? É importante trazer para a roda, né? Circular, a roda verde, tudo que a gente tem dentro do nosso planeta para ressignificar e gerar mais lucro, gerar mais receita para todos, né? Só pegando um pouco do gancho aqui, né, de vender o nosso peixe, vender o nosso produto, mostrar um pouco do que é a compostagem, eu acho que vale a gente contextualizar um pouquinho também, porque é muito comum muitas pessoas virem até a gente falando, eu já faço compostagem, eu coloco o meu material, né, na vermicompostagem, utilizo as minhocas, eu tenho aquela área no meu quintal que eu vou colocando material, eu faço uma compostagem laminar. Isso foi muito importante, né, no fato da gente conseguir realmente dar visibilidade ao que é compostagem. Então a Roda Verde, ela traz soluções que vão além... Não, tá? Exatamente. A última vez eu assinei há uns anos atrás, parei na pandemia
E aí tentei compostar de novo em casa, cara. Eu liguei pra Demanda eles, falei, tempo, "Gente, me ajuda. material. Leve isso aqui, Exatamente. me ajuda a resolver esse problema, porque... É legal falar. Com certeza. Você conhece compostagem? Conhece pelas minhocas. Totalmente, né? Eu acho que é o primeiro Não, contato e dá quando as minhoca de pessoas mosca, falam de dá- compostagem é Não, justamente. a galera que trabalha compostagem em caixa, né? Tem Yumi, tem Com certeza. um monte de gente que vende um serviço, um produto que é bacana. Com certeza, Mas total. não é para qualquer um. Você tem que ter Não é pra tempo, qualquer- entender você tem um que ter pouco tempo, do você tem que entender o processo processo. de oxigenação. Não é pra todo Exatamente, tipo de não é todo o resíduo. material que a gente pode A colocar. minhoca australiana, não, californiana. Californiana. A minhoca Mas a australiana australiana, também, né? a minhoca gringa. Ela é muito bacana, que ela gera o... Como é que é o nome? Ela tem algumas certas O restrições. humus, né? Exatamente. Gera o humus e depois o biofertilizante. Mas assim, chega mosca e aí você vai ver aquelas minhocas brancas. Enfim. Exatamente, exatamente. É muito comum a gente ouvir esse tipo de relato das pessoas assustadas. E aí tem o cheiro ou também. impactadas, né, Fala com pra uma gente do coisa cheiro. negativa quanto ao processo de compostagem. E na verdade a Roda Verde ela surge como uma solução para você destinar o seu material de uma forma correta para um processo que a gente encontrou, que a gente controla as condições adequadas para evitar qualquer tipo de vetor que possa acontecer dentro do nosso pátio. E os vetores Então, são o bichinho da mosca. Exatamente, é geralmente cheiro, né? É uma coisa que incomoda, né? Quando você vai trabalhar com resíduo, quando você separa dentro do balde. Então, assim, eu acho que é até legal a gente mostrar um pouquinho o nosso Sim, balde. Né? mostra. Porque o balde nada Tem mais como é... abrir o, Tem pessoas que perguntam, esse balde o aqui eu saquinho vou- pra mostrar pra galera? Exatamente. Tem umas pessoas que acham que a gente vai compostar dentro do balde. Não, na verdade, o balde ele é um recipiente Pra pra gente você colocar. um material orgânico e a gente passa dentro da sua casa, na sua residência, né, no seu condomínio, na sua empresa, no shopping center, em todos os lugares a gente produz o resíduo orgânico. Então a gente faz essa coleta, né, domiciliar, boca a boca, né, pega esse resíduo e leva para o nosso pátio, onde a gente tem as condições ideais para que o processo ocorra e não Como é traga que é o realmente processo? Vocês esses chegam lá com os vetores. baldinhos cheios, úmidos. Pois é, geralmente a gente passa de bicicleta, né, pelos bairros de Niterói. Hoje a Roda Verde só atua em Niterói, no município todo. Em todos os bairros a gente está atuando. Estamos atuando agora no Fonseca. Nossa grande, né, número de clientes, realmente de parceiros, é nos bairros mais populosos, né, Icaraí, Santa Rosa, Ingá, na região oceânica, Itaipu também a gente atende. E a gente passa recolhendo esse baldinho, coloca nas bombonas, nos contentores que ficam dentro das bicicletas e a gente leva até os nossos pontos de logística estratégico para a gente recolher esse material. Exatamente, recolhe tudo que está dentro do baldinho e bota dentro do nosso contentor e leva para o nosso pátio. Exatamente. Esse baldinho, ele vai evitar qualquer tipo de problema que você possa ter dentro de casa. Ele é um baldinho que a gente deixa com uma sacola que é feita de material vegetal, fécula de mandioca, farelo de trigo. Então ele não tem nenhum tipo de polímero plástico, ele pode participar do processo de compostagem naturalmente. E esse baldinho, ele vem com as informações de uso, né, do que Mostra aí pra pode e do gente. que não pode colocar dentro do baldinho. Ele vem com uma tampa, que é uma tampa para evitar que você tenha geração de odores. Então, Uhum. esse é um dos modelos que a gente tem para a gente atender a pessoa em casa. Mas a gente tem, né, os contentores maiores também, de Pra 30, empresas, 50 né? litros, que são as pessoas que geram mais volume de material. Isso que a gente falou bem no início do nosso papo aqui é muito, muito, muito importante, porque muitas das vezes Ó, as o pessoas saquinho, olham ó, esse baldinho esse saquinho. e falam, nossa, eu não vou conseguir encher esse balde aqui em uma semana. Esse balde é muito grande. E assim, realmente você se surpreende pelo tipo de resíduo invisibilizado que a gente às vezes mistura no resíduo, né, reciclado e vai parar na Gente, é aterro incrível. sanitário. Depois que você começa a fazer a gestão do seu resíduo, você não consegue mais Não misturar. consegue, não tem como. Você vai na casa das pessoas, eu quando vou na casa dos meus familiares e vejo aquele lixo misturado, eu fico nervosa, dá uma agonia e é complicado, tá? Você vira um ecochato. Não, total. Então, assim, como o Raia falou, sacola compostável feita de mandioca, batata, trigo.
Então ela participa do processo da compostagem. Isso aqui ajuda demais, porque o maior medo das pessoas é cheiro e bichinho. Uhum. Então você tem um baldinho que veda super bem, você tampa, você tem a sacola que ajuda a vedar. E para limpeza do balde também, como a gente retira o que tem dentro, estamos aí com planos de tentar trocar o baldinho, mas ainda para logística ainda fica difícil. Retira e não fica nada preso. Então é só você passar uma aguinha, se quiser passar um vinagre, passa, mas nem precisa, passou uma água. Sim, aí também, quando o balde está muito crítico, que nem aconteceu lá em casa, eles vão e trocam o seu baldinho por um balde novo. Exatamente. A gente tem que ter uma comunicação muito próxima, né, do cliente. Sim. A gente fala que não gosta de falar cliente, a gente gosta de falar parceiro, porque a gente é muito grato, porque a pessoa já paga imposto. Ela poderia não estar descartando com a gente, mas escolhe descartar porque, enfim, tem todos os... É, porque não tem retorno. Exato. Depois que você entende que você faz parte de um processo, que você tem que contribuir, né, para tudo que está acontecendo em relação ao clima, em relação ao seu consumo, não tem jeito. Você vira o cracudo da sustentabilidade, assim, você não consegue mais. Uma coisa que minha irmã trouxe uma vez: quando sua consciência expande, ela não tem como ela retroceder. Não tem. Então você vai sempre dali para frente, né? Então quando você descobre que o seu resíduo orgânico é o que mais gera malefício no aterro, que é o que gera o chorume e o metano por causa da crise climática e o chorume que polui tudo, você começa a não querer mais descartar o orgânico de forma errada para os aterros e negócio. E uma coisa legal também é os lixos. O lixo é uma coisa toda, né? Quando você separa o inorgânico, vai sobrando o orgânico. Se você não separa o orgânico, você vai sujando o inorgânico, você vai ferrando uma cadeia. Ferrando, né? Você vai atrapalhando uma cadeia da galera de catador, da galera que já tá aí, pô, fazendo a base da reciclagem. E aí vem a importância também de você lavar o seu reciclável, né? Não misturar, enfim, para quem come carne, não misturar. A gente já tá começando a caminhar para o final, assim, eu fico chateada, porque a gente tem muita coisa para conversar, tem muita coisa para passar de conteúdo para vocês, mas eu quero que vocês resumam rapidinho o processo da compostagem, mostrar o produto final, que é o que vocês devolvem para o cliente, parceiro de vocês, falar onde é o pátio, como encontrar vocês, e é isso. Então vamos lá, né? Rua Júlio Braga, 112, muito fácil de achar a gente nas redes sociais, no nosso site. Pode entrar em contato que a gente vai ser super solícito a receber visita. @Roda Verde. Os mais gatos da compostagem. E na verdade, cara, esse daqui é o nosso ouro que a gente fala, porque é um composto orgânico que a gente demanda muito nas nossas áreas de produção hoje em dia, né? Eu trabalhei na região... Bota um pouquinho aqui na região, pra galera ver. Eu trabalhei na região serrana, então eu vi muito... das áreas de produção hoje orgânico de vocês, totalmente degradadas, e assim, é um aporte de nutrientes, de matéria orgânica que traz uma capacidade de produção absurda, de retenção de água dentro de um material que ia parar no aterro sanitário. E a gente enfrentou vários momentos, né, ao longo desses 5 anos, vivemos uma pandemia, a necessidade da adubação que vem de fora, da importação desses produtos, e a gente tem uma riqueza que hoje em dia ainda vai parar no aterro sanitário. Então a gente pode e deve sim fazer diferente, mudar um hábito, criar uma cultura nova, furar essa bolha e atingir mais práticas sustentáveis para buscar uma alternativa que a gente tem hoje dentro do nosso município. Não é só no município de Niterói, eu acho que isso é muito legal a gente falar também. Tem hoje uma associação, né, o ABC da compostagem. Esse final de semana vocês passaram por uma capacitação, né? Exatamente, exatamente. Fala um pouquinho, Matheus, porque eu tô falando muito aqui. Não, você tá falando perfeito, não tem como. E aí também já aproveita, fala dessa jornada que vocês participam em grupo, né, em associação, enfim, e dos planos futuros. Pra gente finalizar. Cara, o que é muito bacana é quando você tá num segmento que tá surgindo e que tem propósito, que tem objetivos bacanas, a galera é muito unida, né? Você conhece, a gente tá se conectando com Lívia, né? Então você se conecta com pessoas muito bacanas que também têm propósito. Então, vai criando uma rede de apoio muito bacana. Então a gente é um micro pátio de compostagem, que a gente chama de pátio escola, porque a gente está ensinando lá e recebe muita gente, mas a gente está linkado com o pátio industrial, a gente está linkado com as pessoas que atuam em outras cidades. Semana passada a gente teve essa capacitação em hoje uma empresa que é uma referência a nível Brasil. A gente foi lá, aprendeu muito com eles e nos aproximamos muito deles. Então é muito legal que vai se criando essa rede de apoio para mudar a cultura.
O resíduo orgânico, nem menos de 1% é compostado no Brasil. Menos de 0,5% a princípio. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Quem quiser trabalhar junto, quem quiser abrir uma outra empresa de compostagem em Niterói, vem com a gente. Sim, claro. E eu acho legal falar que a gente trabalha também, surgiu a demanda com educação, capacitação. A gente está implantando um pátio, né? Já implantou um pátio em Maricá, uma cooperativa agrícola de compostagem. Eles estão se suprindo de adubos, porque eles tinham que comprar muito adubo, agora eles estão fazendo o próprio adubo. E deu tão certo que eles estão arranjando uma ementa aí, um dinheiro para mecanizar o pátio, ou seja, estão cumprindo um sonho nosso de mecanizar o nosso pátio, arranjar um pátio, e a gente fica felizaço. Eu gosto de falar que não é automatizar, né? É autonomizar, é você dar autonomia pro local. Então a gente vai lá, implanta, e eles continuam fazendo a compostagem da maneira deles, e dando melhor destinação para os resíduos orgânicos da região e do contexto e tal. Então é isso, assim, eu acho que os planos futuros nossos ainda estão em a gente cada vez mais estruturar o nosso pátio de uma melhor forma. A gente está recebendo bastante demanda de visitação. Essa semana, por exemplo, já teve uma, vai ter mais duas. Então, cada vez estruturar lá melhor. Ampliar, obviamente, a nossa visibilidade, nossa clientela. Migrar para um pátio maior, porque a gente tem algumas burocracias por a gente estar atuando em bairro urbano, em zoneamento urbano. Então, a gente quer ter um pátio maior para poder abarcar clientes comerciais e maiores geradores, que já tem também essa demanda. Então essa região aí, região dos lagos, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e região dos lagos, seria muito interessante ter um pátio de maior escala lá. O que já acontece em São Paulo, o que já acontece em Curitiba, pode ser com financiamento público, tem a lei agora de incentivo à reciclagem, que os projetos vão vir aos montes. Então a gente está ligado em tudo isso, assim, a gente não está desperdiçando oportunidade. Como a gente falou, somos 3 engenheiros. Isso surgiu através de oportunidade, recurso que tinha disponível e vontade e criatividade. Então, assim, vai surgindo demanda, a gente vai tentando apresentar, né? A gente vai tentando performar em cima. É isso. Mas a compostagem está sendo um lugar muito bacana, assim, de muito autoconhecimento, da gente se entender como profissional, como empreendedor e também como agente criativo, como agente de sustentabilidade, de saber desenvolver novos negócios, novas propostas. Então, eu acho que está indo muito por esse caminho, assim. Sempre se planejando, se estruturando, porque do nada vem uma demanda grande e a gente tem que saber como atuar. Mas, assim, até hoje, fora todos os perrengues, Mas a vida do empreendedor é feita de perrengue. E a gente vai gravar muito conteúdo falando disso, gente. Assim, sou muito grata a vocês. Como eu falei, né? Tô no namorico aqui pra gente fazer muito negócio bacana, pra gente fazer muita coisa legal. E, gente, é isso. Se você gostou desse conteúdo, comenta, curte, compartilha. Hoje a gente tá aqui aproveitando de uma lei de incentivo à cultura, com patrocínio da Aviação Pendotiba, que é uma aviação de ônibus regional que sai do centro da cidade, vem aqui para a Praia de Itaipu, dentre outras regiões aqui da região oceânica. Tem o apoio da Pousada Camarote e da Academia Aquafish. Então, assim, a gente está trabalhando os pilares da sustentabilidade, tentando abarcar essa galera toda daqui da Praia de Itaipu, para que realmente seja um território mais sustentável. E a visão dos meninos, a presença dos meninos, a assinatura do serviço deles é fundamental para todo mundo entender a sua posição política dentro dessa roda, né, que a gente está tentando fazer ficar verde, né, mas que é a economia circular, para deixar de existir um consumo sem design, né, porque o lixo é um erro de design dos produtos, e para sempre tudo que houver dentro da nossa economia, dentro do nosso consumo ser circular, né, a gente conseguir consumir e fazer a roda girar, se não for para voltar para o planeta, para de alguma maneira ter um desdobramento de muito uso após o seu uso, né, ter a reciclagem. Então é isso, gente, gratidão. Muito obrigado, Lívia, por esse espaço de fala. Sucesso pra nós. É isso, vamos junto nessa caminhada. E é isso, gente. Construindo cada vez mais. Sigam Roda Verde, sigam Conexão Circular, compartilhem e vamos embora. E quero agradecer também a nossa galera que tá aqui por detrás das câmeras. Com certeza, os brabos hoje aí, ó. A gente acabou de atingir a meta de 12 horas. Caramba, gravando. Vocês acham que é fácil, né? Né, você tá vendo esse conteúdo bonitinho aqui, a gente arrumadinho, eu tô desde de manhã com a mesma roupinha, e os meninos ali do AUX Digital, profissionais excelentes, que a gente tá começando uma jornada linda junto, e é isso, galera. Muito obrigado. Deus abençoe, obrigado, Senhor,
Vamos E que vamos pra vamos. dentro. Obrigado, Camarote. Obrigada, Coaficha. Obrigado, Pendotiba. Obrigado, Prefeitura de Lívia. Niterói. Conexão circular. E vambora, gente. Até Obrigado. a próxima.